Fala galera do canal da Pangeia, no vídeo de hoje falaremos sobre as fases da industrialização brasileira, encerrando assim o setor secundário da economia. E para começar, a industrialização brasileira ela se divide em 4 partes que são: a primeira fase, que é de 1500 a 1808, que é a proibição; a segunda fase, que é de 1808 a 1930, que é a implantação; a terceira fase, que é de 1930 a 1956, que é a Revolução Industrial Brasileira; e a quarta fase, após 1956, onde nós temos a internacionalização da economia brasileira. Na primeira fase, existia uma restrição ao desenvolvimento de atividades industriais no Brasil, em que apenas uma pequena indústria para consumo interno era permitida, devido às distâncias entre a metrópole e a colônia, com a fiação e os calçados. No século XVII, por volta de 1750, algumas indústrias começaram a crescer, como a têxtil e a do mármore. E como meio de evitar uma concorrência ao comércio da corte, que poderia tornar a colônia independente financeiramente, adquirindo a possibilidade da independência política, foi criada em 5 de janeiro de 1785, por Dom Maria I, um alvará extinguindo todas as manufaturas têxteis da colônia, exceto a dos panos grossos para uso de escravos e trabalhadores. Na segunda fase, e subdividida em 2 períodos, são o primeiro período, da segunda fase, de 1808 a 1850, onde, em 1808, a família real ela revogou, ao chegar ao Brasil, o alvará de Dom Maria I, abriu os portos ao comércio exterior e fixou as seguintes taxas: 24% para produtos importados, sendo 15% para os ingleses e 16% para os produtos portugueses. Em 1810, foi realizado um contrato com a Inglaterra pelo prazo de 15 anos, fixando uma taxa de 15% para suas mercadorias, como o desenvolvimento industrial brasileiro, que foi mínimo devido à forte concorrência dos produtos ingleses. Em 1828, a renovação do protecionismo econômico, cobrando-se uma taxa de 16% sobre os produtos estrangeiros para todos os países. A taxa era insuficiente para promover algum desenvolvimento industrial no país. Em 1844, ocorre o Decreto da Lei Alves Branco, que ampliava as taxas de importação, sendo 20% sobre os produtos sem similar nacional, 60% sobre aqueles com similar nacional, com proteção de alguma atividade industrial no país. Em 1846, ocorrem os incentivos fiscais à indústria têxtil e às matérias-primas necessárias, como incentivos suficientes para alavancar o desenvolvimento industrial devido à presença da escravidão que inviabilizava um mercado consumidor. E o segundo período, de 1850 a 1930, onde, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz ela proíbe o tráfico internacional de escravos, sendo que o tráfico interprovincial continuava, e transferindo escravos do Nordeste para a cafeicultura do Oeste Paulista. Os capitais eram aplicados na compra de escravos que ficaram disponíveis e parte deles foi aplicada no setor industrial. A necessidade de mão de obra especializada ela estimulou a entrada de imigrantes, sendo a primeira mão de obra assalariada no Brasil. E assim, constituíram um mercado consumidor e uma força de trabalho especializada. Entre 1861 a 1865, ocorre o crescimento do setor têxtil em razão da Guerra de Secessão nos Estados Unidos entre 1861 e 1865. Em 1880, ocorre o primeiro surto industrial, inaugurando o processo de substituição de importações devido à dificuldade em se importar os bens industrializados. A exportação do café foi bastante prejudicada, estimulando dessa forma os investimentos e a produção interna, basicamente a indústria de bens de consumo. A acumulação de capital, advindo da economia cafeeira, ela começou a ser invertida em investimentos industriais, já que o café não dava mais o rendimento e alguns barões do café começaram a diversificar os seus investimentos. O barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, em 1813, ele desenvolveu as estradas de ferro, toda a infraestrutura necessária para o crescimento do país.
E em 1914 a 1918, nós temos a Primeira Guerra Mundial, que favoreceu o crescimento industrial brasileiro. Predominava a indústria de bens de consumo. O setor alimentício ele cresceu bastante, principalmente na exportação de carne, ultrapassando o setor têxtil. E a economia do país continuava, no entanto, dependente do setor agroexportador, especialmente o café, que respondia por aproximadamente 70% das exportações brasileiras. Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo continuaremos a falar sobre as fases da industrialização brasileira. E no mais, se inscrevam no canal da Pangeia, no YouTube e no Instagram, dê um like e ative o sininho de notificação. Muito obrigado, valeu!